Hoje nós vamos entrevistar aqui o diretor-presidente do DER, né, o ex-deputado Freitas, já se encontra aí na linha conosco, né? Bem, o novo presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, DER, José Eustáquio de Freitas, foi deputado estadual por 4 mandatos, né? E é apelidado aí pelo governador do estado, o governador Renato Casagrande, como o síndico do Norte Capixaba, né? Só que agora o governador também estendeu mais aí essa sindicância dele aí, né? Que ele é o síndico, então vai ser do estado todo, né? E por causa da sua atuação destacada, né, nas reivindicações e acompanhamento de obras estruturantes para os municípios da região norte, noroeste do Espírito Santo, inclusive Conceição da Barra, Pedro Canário. Nas eleições de 2022, foi candidato a deputado federal e ficou na presuplência do PSB, tendo agora o reconhecimento do governador Renato Casagrande para seguir dando a sua contribuição ao povo do Espírito Santo como diretor do DER, né? Um órgão importantíssimo, órgão que tem o 4º orçamento da organização administrativa e financeira deste organizadíssimo estado do Espírito Santo. Bom dia, diretor-presidente Freitas. Bom dia, meu amigo Toninho, aqui no Papo com o Toninho de Deus. Eu fico feliz e honrado pelo convite de participar nessa manhã de sábado desse bate-papo com amigos, com você, com o André Oliveira, com o senhor Wilson. Eu tenho grande referência por vocês, mas quero cumprimentar também o Adalso, esse genro fantástico que você tem, que gosta do que é bom, gosta de um cavalo manga larga. É verdade. Cumprimentando também o Júlio Saraújo, nosso técnico aí, e todos os ouvintes dessa rede de barcos em Conceição da Barra, em Braço do Rio, em Pedro Canário e em toda a região do extremo norte, Toninho. Alegria de falar com vocês, eu estou à disposição. A alegria é toda nossa, diretor, né? Agora ex-deputado, nós vamos chamar de diretor-presidente, né? Porque realmente muito nos honra aqui de ter uma pessoa, nosso representante aqui, num órgão tão importante do nosso estado. O senhor iniciou esta semana as atividades como novo diretor do DER, é um cargo muito importante, né, da estrutura de trabalho do governo do estado. Como se deu o convite para o cargo por parte do governador Renato Casagrande e o que fez aceitar esse novo desafio da vida pública? Toninho, nós temos 4 mandatos a serviço do povo capixaba, muito particularmente representando a nossa região. Quem me acompanha sabe da intensidade do meu trabalho, do quanto que eu me esforço, me empenho para fazer bem feito o que eu me propus a fazer. E depois de 16 anos representando a nossa região, reivindicando muito dos governos para a nossa região, eu sei muito bem o que me levou a me inserir na vida pública, com todos os desafios que tem para estar na vida pública eletiva. Mas a nossa região toda a vida foi muito carente de representatividade a nível de estado, a nível federal, e eu observava enquanto empreendedor aqui nessa região o quanto que nós padecíamos de investimentos estruturantes por parte do governo do estado. O grande norte que compreende a micro-região nordeste, o extremo norte, o noroeste, toda a vida foi carente, teve um déficit de investimento por conta do governo do estado. Os investimentos atendiam muito mais em outros tempos a região sul, lá na região de Cachoeiro, da Grande Cachoeira, da capital secreta do Roberto Carlos, e os investimentos não chegavam aqui. E isso me levou para poder fazer parte, para representar a região e para cobrar investimentos grandes, investimentos estruturantes. E ao longo de 16 anos,
a gente vem colhendo frutos muito importantes, Toninho. E você já citou, nós já tivemos uma oportunidade aí com você, com o André, com o Soil, falar desses investimentos. Falar de investimentos, por exemplo, que eu nunca jamais vou esquecer, de 80 quilômetros da estrada lá de Sobradinho até a BR-101 aqui no bairro Litorâneo. Eu tenho convicção plena que se eu não estou lá em Vitória, fazendo parte da política do Estado do Espírito Santo, nós não teríamos essa estrada até hoje. Entendeu? Mas muito mais do que isso, essa estrada de Itaúnas, quanto que eu trabalhei reivindicando que nós fizéssemos essa estrada de Itaúnas. Então, o início da duplicação aqui de Guriri a São Mateus, cada enchente que tinha, a água passava por cima da estrada estadual aqui, e o Guriri ficava ilhado uma semana ou mais. Então precisávamos de que levantássemos o grade aqui, 2 metros dessa estrada saindo de Guriri, da ponte até no Rio Preto. Então, assim, isso são algumas grandes obras, como eu falo, obras estruturantes, mas tantas outras que nós conquistamos. E aí, tendo terminado o mandato, e a região tendo ficado sem eleger um único deputado estadual, isso é um prejuízo do tamanho do mundo, as pessoas não se dão conta disso, o quanto é importante ter representatividade. Nunca teremos dinheiro para tudo, nunca teremos, e automaticamente tendo um representante que represente bem, que trabalhe bem, que faça boa articulação política com o governo, sem deixar de exercer as suas prerrogativas, a gente consegue trazer investimentos para a nossa região. E aí, tendo terminado, observando que ficou sem nenhum representante, o governador, que é um parceiro, que é um amigo, que é correligionário do mesmo partido, muito rapidamente me chamou para conversar. Aliás, Toninho, o governador me chamou para conversar no segundo dia após o primeiro turno que surpreendeu a ele e a todos nós, porque ele não conseguiu lograr êxito logo no primeiro turno. A gente imaginava que ele seria eleito no primeiro turno, não foi. E no segundo dia o governador me chama para conversar, para planejar um segundo turno, para estabelecer qual que seria a minha participação nesse segundo turno e falar para mim: você participará do meu governo caso não vá para Brasília. Então, eu convidei o governador, e daí nasceu a primeira conversa, terminou o segundo turno, o governador foi reeleito, muito rapidamente, daí me chamou, falou que era para eu esperar que eu participaria. E aí eu esperei com a prudência, com a calma, e eu vi todas as secretarias sendo compostas, as subsecretarias, mas muito tranquilo, muito confiante, que no momento certo, no tempo de Deus, eu seria chamado para o desafio. E aí o governador surpreendeu porque eu não imaginava que fosse numa autarquia de tamanha expressão, com o volume de entregas, como você fez a abertura aí e disse que é o 4º orçamento do Estado do Espírito Santo, só perde para a saúde, para a educação e para a segurança, em termos de aumento para ser executado. Mas o que a sociedade precisa compreender, que grande parte do orçamento das outras secretarias de saúde, de educação e de segurança, que tem maior, quem faz o investimento, quem elabora o projeto, quem contrata as obras de entrega, então o orçamento de entrega dessas secretarias, quem faz é o DE. Então, além de ter aproximadamente R$1 bilhão para investir em rodovias e edificações por parte do DR, nós ainda fazemos a gestão de grande parte dos recursos da saúde, como, por exemplo, o Hospital Roberto Silvares, que o projeto é nosso, quem vai tocar a obra é o DR, o projeto das escolas, aí em Braço do Rio, Augusto Oliveira, o Joaquim Fonseca, que nós vamos reconstruir, São Gonçalo, é o DR, os recursos da segurança, as unidades das sedes das polícias, por exemplo, em Pinheiros, nós temos agora a 19ª Companhia Independente e quem toca é o DR, em Jaguaré. Então, assim, o DR, ele é a autarquia, o órgão que faz os maiores investimentos no Estado do Espírito Santo, e o governador Renato Casagrande confiou a mim, e eu fico muito honrado a confiança de tocar, de liderar e de presidir o DR em todo o Estado do Espírito Santo. Eu estou
muito confiante que nós vamos fazer um grande trabalho, assim como nós já fizemos como deputado estadual. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando ao diretor-presidente do DER, deputado Freitas, daqui da nossa região, que hoje está sendo aí convidado, né, pelo nosso governador a fazer essa gestão dentro de um órgão, de uma autarquia tão importante como é o DER, não só no norte do Espírito Santo, mas em todo o estado do Espírito Santo. Nós estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM em Conceição da Barra e também a Rádio Cidade em Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br, onde temos de 80 a 100 mil acessos no mês. É muito importante, deputado, essa sua fidelidade, né, que nós temos conhecimento aí de muitos anos ao governador Renato Casagrande, né? Sabemos que uma época até de política aí, que o senhor ia ser candidato a prefeito em São Mateus, e houve o convite de um governador para que o senhor fosse para o partido dele, mas o senhor resistiu, e naquele momento, talvez, se você fosse para aquele partido, hoje você já teria sido prefeito de São Mateus, mas a sua fidelidade é grande, e isso nos dá a tranquilidade de saber também da confiança do governador, e que essas obras gigantescas que estão para acontecer aqui no norte do nosso estado irão se desenvolver com certeza, como o Hospital Roberto Silvares. O senhor naturalmente, o senhor está tomando pé, né, da coisa, está entrando ali dentro do DER, né, com essa nova função e se planejando para as atividades desse órgão tão importante. Como está composta a sua equipe e de que forma pretende atuar para que o DER siga dando atenção adequada às diversas regiões do Espírito Santo? Pois é, Toninho, o DER, como esse órgão grandioso e formado na sua imensa maioria de pessoas técnicas, de formação técnica, a gente até costuma dizer que lá tem uma engenheirada empoderada. Por quê? Porque é óbvio, o engenheiro de estrada é um engenheiro que carrega uma bagagem com responsabilidade ainda maior. Todo engenheiro tem responsabilidade, mas o engenheiro de estrada é um engenheiro que precisa ser referência. E nós temos um corpo técnico no DR substancial. Então, a principal equipe que eu tenho que liderar com humildade é aquela equipe. Nós temos 6 diretorias, nós temos um número grande de gerências internas, nós temos 5 superintendências, a superintendência do Norte e Noroeste aqui em Nova Venécia, tem o Eduardo, um engenheiro muito competente, e um líder nato, que é o superintendente aqui na região Norte. Então, uma equipe principal já está pronta. Eu terei uma equipe enorme, uma equipe de em torno de 4 pessoas minha, porque é óbvio, em cada lugar que um gestor está, ele precisa de ter uma equipe sua para ajudar a enxergar onde que tem a prioridade da atuação. Tudo na vida da gente precisa de estabelecer prioridade. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas nós precisamos fazer o que tem maior prioridade. E eu terei uma equipe pequena, enxuta, mas com muita capacidade de ação para ajudar eu a liderar esse corpo de técnicos fantástico que nós temos lá no DR. Diretor, quais são as suas prioridades, assim, como diretor-presidente do DER, e também os desafios que consta, né, que terá pela frente? Minha prioridade é colocar em prática os projetos que nós temos prontos, aprovados e que foram demandados pelo governo e pelo governador Renato Casagrande, em agenda, em diálogo com os prefeitos e com a sociedade civil de toda a região do estado do Espírito Santo. Como eu falei para você no início, nós temos obras de todas as estruturas de governo, todas as secretarias.
E ao longo do tempo, Toninho, nós vamos priorizando e elaborando projetos. Então eu volto aqui e digo da importância de se ter um representante nosso participando efetivamente do Estado, porque só dá para priorizar o que tem projeto ou o que é emergencial. Acontecem muitas coisas, como uma erosão que acontece numa estrada, passa a ser emergencial. Do outro ponto tem que ter projetos. Então um exemplo, nós temos construído, além de ter feito a estrada de Itaúnas, e muito importante, a estrada de Boa Esperança, o deputado Freitas, muito atento lá na Assembleia, e observando as demandas da nossa região, nós conseguimos colocar como prioridade a contratação do projeto da ES 422, que compreende bairro litorâneo UFES até Santana, Conceição da Barra. Essa rodovia tão pedida, tão clamada por todo o povo daqui da nossa região, principalmente ali de Conceição da Barra, para fazer uma rodovia que liga o trevo lá de Itaúnas, em Santana, até aqui na UFES. Esse projeto está concluído, esse projeto está pronto. Então agora me dá a liberdade de priorizar a contratação dessa estrada, e é uma prioridade, e nós vamos dar atenção a essas prioridades. Então nós temos grandes projetos em todo o estado do Espírito Santo para dar prioridade. Nós temos projetos que estão sendo contratados, como por exemplo, nós vamos dar ordem de serviço para a estrada do contorno de São Mateus. Contorno de São Mateus, ele vai dar uma nova via ligando o Guriri e a 101, vai dar uma alternativa para esses engarrafamentos diários que a gente tem hoje aqui na Altovarino Duarte Santos. E também eu sugeri muito que fizesse o projeto. Fizemos o projeto, licitamos o projeto. Agora, já na minha gestão, na quarta-feira, nós publicamos a contratação da obra com a engenharia Ápia, uma grande empresa, referência, e nós vamos dar ordem de serviço para esse contorno, que sai lá da BR-101, à altura do sistema prisional, e traz até na estrada da Barra Nova, na 010, ligando o Guriri aqui. Então, são obras que serão dadas prioridade. Igual a essa, tem tantas outras pelo estado afora. Lá em Nova Venécia, de Patrimônio da Penha até Santo Antônio do 15, distrito de Santo Antônio do 15, que ainda não tem acesso com a sede de Nova Venécia. Nós vamos dar ordem de serviço nessa estrada na próxima quinta-feira, na próxima semana agora. Então, eu falei só daqui de perto, só da nossa região, mas nós temos obras no estado todo e essas serão dadas prioridades. Obras que eu tenho projeto pronto, ou para contratar agora, imediatamente citado, ou para licitar a obra, como é o caso da 422. Além disso, nós temos obras de saúde, por exemplo, o hospital para tocar, nós temos obras de segurança, nós temos a sede da 18ª Companhia Independente em Jaguaré, a sede da 19ª Companhia Independente em Pinheiros, e tantas outras na área de segurança. Nós temos na área da educação um número muito substancial de escolas para reforma, ampliação e construção, como é o caso da Joaquim Fonseca, que nós vamos construir uma escola nova. Então, sim, é muita obra, é uma carteira de obras muito grande que eu tenho para priorizar a execução delas e fazer o possível para entregar o máximo dentro do governo Renato Casagrande. Nós estamos aqui entrevistando o diretor-presidente do DER, Departamento de Estradas e Rodas do Estado do Espírito Santo, né? E com o nosso ex-deputado Freitas daqui da nossa região. Wilson Oliveira. Bom dia, me permita continuar chamando o senhor de deputado, doutor Freitas. Deputado-presidente, então. Deputado-presidente, tá bom. Eu quero registrar aqui, antes das minhas perguntas, registrar a minha eterna admiração pelo seu trabalho como político regional, né, sempre presente em todos os municípios, né, atento às administrações e fazendo aquilo que a gente sempre prega aqui, que o gestor público
ele tem que fazer obras, evidentemente, mas principalmente olhar para as pessoas. Então, o senhor, quando constrói uma estrada, quando reforma uma estrada, está levando em consideração, e eu confio nisso pela sua experiência política, que está levando benefício às pessoas, né? É escoamento de uma produção, é uma facilidade no transporte, como o caso de Itaúnas, por exemplo, né? Um balneário conhecido praticamente no mundo inteiro, que precisava de um acesso melhor, e hoje, antes a gente levava 1 hora da sede do município para Itaúnas, hoje em 15 minutos você vai com todo o conforto. Eu, em função disso, eu tenho assim a satisfação de ter sido seu eleitor em pelo menos 3 eleições, né? E vejo com muita satisfação quando o governador Renato Casagrande, ele sabiamente escolhe o senhor para dirigir um órgão tão importante quanto o DR. E mais ainda, quando o senhor anuncia aí que aquela obra, aquela ligação, a pavimentação do trecho entre os Ceunes e Santana, isso para Conceição da Barra é uma notícia fantástica, porque a gente sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde o Ceunes vai virar uma universidade federal aqui do norte, com toda aquela estrutura, com milhares de alunos, professores, que será melhor morar em Conceição da Barra do que, enfim, eu sei que o senhor é defensor de Guriri, mas vai ser melhor morar na Barra do que Guriri, não é? Então a notícia é muito boa. Além do fato do senhor mencionar aí tantas obras que o DR é responsável, como por exemplo o novo Joaquim Fonseca. Isso significa olhar para as pessoas, porque hoje a estrutura do Joaquim Fonseca, por melhor que tenha por mais que ela tenha melhorado, ela ainda deixa muito a desejar, né? Porque na sede do município é a única escola de ensino médio. Então, são notícias bastante importantes. Mas eu me recordo que o senhor foi um grande entusiasta no passado daquele projeto, daquele programa Caminhos do Campo, e por sua intervenção, né, por seu apoio e o seu esforço, aquilo chegou a ser lançado ali para fazer o asfaltamento ligando ali ao Tovarino Duarte com as Meleiras e Barreiras. Mas a empresa faliu, o projeto não foi à frente, e mudou o governo, enfim, o programa acabou. O senhor vê espaço na sua agenda para retomada de obras daquele tipo, principalmente ali para as Meleiras e Barreiras? Sou eu, primeiro, meu agradecimento. Ter um eleitor do nível, do conhecimento e da exigência do senhor me honra muito. Esse nível de eleitor que me traz cada vez mais responsabilidade, porque é o eleitor que vota sabendo por que vota e o que busca. Então, fico honrado de representá-lo. E o senhor tem uma memória muito boa. Nós, sob a liderança do saudoso amigo Jorge Donati, eu me arrepio de falar, me emociono, foi um grande líder em todos os sentidos e foi uma referência para mim enquanto convívio. Mas Jorginho liderou um movimento inteligente, olhando para o horizonte, para o futuro, promovendo a integração do litoral. E sob a referência dele, eu sempre também defendi que a nossa região, ela será muito maior, ela trará muito mais oportunidade para todas as pessoas da nossa região, a partir do momento que ela tiver um crescimento de forma integrada, um desenvolvimento integrado. Isso traz sustentabilidade e geração de oportunidade. Aprendi isso convivendo. E o Jorginho queria que nós integrássemos. Ele teve o cuidado de transformar Meleira e Barreira no distrito de Cadubé. Ele teve o cuidado de elaborar um projeto de travessia de balsa, licitar uma concessão para a travessia, para tirar a despesa do município de Conceição da Barra. Então é uma visão de futuro, é uma visão desenvolvimentista, e começou muito bem, conseguiu inclusive uma grande empresa para assumir a concessão, que está aí esperando,
fez o projeto dos atracadores e está lá ainda a passo de tartaruga, e a gente com esperança de que aconteça, aquilo lá tocado pelo município, com recursos do governo do estado, e nós, muito rapidamente, agindo naquela toada dele, na tocada dele, que é ágil, nós pedimos o governo pedimos o governo Renato Casagrande, 2011, 2014, que fizesse o projeto e contratasse o Caminhos do Campo, aqui do Marinicu, passando por Meleira, chegando à Barreira. Dava quase 18 quilômetros, que ainda compreendia 2,8 quilômetros lá do Cangoá até essa estrada 422, do outro lado do rio lá. Então, ficou pronto esse projeto e o governo Renato Casagrande licitou e contratou a obra, mas infelizmente, como o senhor tem a memória boa, quem ganhou esse contrato foi uma tal de Constral. Constral, a gente não pode esquecer do que é ruim também, do que não tem responsabilidade. Constral era uma empresa que tocava o asfalto lá de Itaúnas, capengando, demorando demais, mais lento que tartaruga. E aí eu vi a oportunidade aqui no Caminhos do Campo de se completar e ficar com as duas obras. Deu um desconto muito grande na licitação do Caminhos do Campo, ganhou o Caminhos do Campo e parou as duas. Parou Itaúnas e parou a daqui. E, infelizmente, para fazer um distrato público é uma coisa mais difícil do mundo de fazer um distrato. As pessoas não se dão conta disso. E o governo Renato Casagrande ficou o governo todo para fazer o distrato com a Constral. Por isso que parou Itaúnas também. E depois, infelizmente, o próximo governo não quis mais dar sequência no Caminho do Campo. Ficou, o tempo parou Itaúnas ficou 4 anos parado. A daqui, além de não ter iniciado o Caminho do Campo, o projeto desapareceu dentro da SEAG. Sumiu, porque não era interesse. Quando a gente volta, o Renato volta, 4 anos depois, a gente contratou outra empresa para continuar Itaúnas, a 315 para Boa Esperança, que estava parada também, mas nós não tínhamos mais projeto daqui do Caminho do Campo. E aí, infelizmente, foi muito difícil retomar o projeto Caminhos do Campo, tanto é que o projeto Caminhos do Campo não foi retomado até hoje, entendeu? E agora nós estamos imaginando, é o que eu falo, não tem projeto pronto, mas na minha cabeça hoje, a gente precisa agir enquanto DR, e eu só posso agir no que é nosso, no que é do Estado. Ali era Caminho do Campo, porque é uma estrada do município, e a maior parte do município de Conceição da Barra, como não temos projeto do Caminho do Campo, eu estou planejando, tem que conversar com o governador, tem que tomar uma decisão com ele, para que a gente possa tocar algum projeto aqui na 010, na beira-mar, do projeto Tamar, para chegar lá na Beleira, lá na Barreira. Mas aí tem que construir um projeto, não existe projeto, existe na minha cabeça, entendeu? Mas eu vou tentar convencer o governador de que a gente precisa dotar essa região de uma infraestrutura melhor. Muito obrigado pela pergunta. Muito bem, deputado. Ótima resposta e deixa com a gente a esperança de que, com certeza, o senhor, como uma pessoa da região que conhece profundamente as necessidades da região, certamente não vai por fora isso no sentido de conseguir alcançar isso aí. Mas para concluir aqui a minha participação, o senhor vê algum espaço nessa sua gestão, junto ao governo do governador Renato Casagrande, a possibilidade de solucionar essa questão que envolve a BR-101? Veja bem, o governador Renato Casagrande já vem tratando com muita proximidade, com prioridade absoluta, essa questão da concessão da BR-101, uma vez a ECO devolvendo a concessão e a NTT aceitando essa devolução, num acordo que é importante para as duas partes. O governo não quer esperar nova licitação, porque realmente, principalmente a partir do governo federal, é muito lento, muito moroso. E o governo está propondo assumir essa concessão. E aí é uma questão que
o governador e o Fábio Damasceno, que é o nosso secretário de transporte, se intera muito mais, está muito mais por dentro das questões, e é melhor eles fazerem essa explicação. Mas o que eu posso dizer é que o governador do estado, o governador Renato Casagrande, está cuidando com prioridade absoluta e com capacidade, é o que ele apresenta. O estado tem capacidade de não parar as intervenções que vêm acontecendo e de promover mais rapidamente nova concessão. Então, eu estou torcendo para que isso aconteça via governo do estado, porque é nós cuidando de nós mesmos. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando o diretor-presidente do DER, Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, José Eustáquio de Freitas, o Freitas, né? Nosso conhecido Freitas. André Oliveira. Ok, Toninho. Nosso sempre deputado Freitas, né, hoje diretor-presidente do DR, tem duas perguntinhas aqui, porque já foi bastante aí sabatinado por Toninho de Deus e o seu Wilson Oliveira, mas a primeira é até assim um pouquinho uma análise pessoal do Freitas, o mineiro que saiu lá de Conselheiro Pena, né? Isso, e vindo aqui para o Espírito Santo e tendo essa oportunidade de ingressar na política, 4 mandatos como deputado estadual, mas sempre ali no Legislativo, apesar de estar também, claro, participando de comissões, das frentes de trabalho e organizando o Estado junto com os governadores desses mandatos. Mas é uma grande oportunidade num cargo de gestão. Aí eu gostaria de saber a sua impressão, e até mesmo porque a gente sabe, para estar na vida pública, primeiro tem que ter um crivo, né, de servir na família, servir na comunidade, no município onde mora, e você passou por essas etapas e hoje está na condição de servir todo o estado do Espírito Santo, e com um olhar que não é só direcionado ao norte, como era também no mandato, e até no seu projeto como deputado federal, mas agora um olhar macro para todo o estado do Espírito Santo. Como é para você hoje ter essa oportunidade, né, que Deus, primeiramente, o governador Renato Casagrande aí concede, né, como gestor público, mas você num cargo de gestão e da envergadura do DR, tendo a oportunidade de desenvolver? Pois é, André, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de ser sabatinado por um jornalista inteligente e eloquente. Eu estou muito tranquilo, primeiro é importante dizer isso, e estou convivendo a partir desse momento com uma novidade para mim, inovando conhecimentos e a oportunidade de um estágio tão intenso num órgão com tantas pessoas qualificadas do ponto de vista técnico, e tendo a oportunidade pela primeira vez fazer gestão no executivo. Até então eu estava no legislativo, é muito mais tranquilo fiscalizar, é muito mais tranquilo apontar o dedo, é muito mais tranquilo brigar querendo sardinha só para minha latinha. Agora eu estou numa outra posição, em que eu tenho que atender, que as pessoas vão apontar o dedo para mim e exigir muito mais de mim. Mas eu estou tranquilo porque eu estou no melhor governo do Brasil, no governo que tem a maior organização do ponto de vista de gestão fiscal, tem as maiores políticas públicas de entrega no social. Eu estou inserido nesse governo. E ser identificado por esse governador me traz muita tranquilidade, porque eu também tenho ele como referência e sei que ele não faz bobagem, ele é muito sério, ele é muito organizado, é muito competente, ele é muito diálogo. Então, para ter me identificado, ele vê em mim as qualidades para exercer essa função. Isso me traz tranquilidade. Outra coisa que me traz tranquilidade é a minha equipe técnica, que eu já citei, e que eu tenho total capacidade de relação. Essa semana eu já reuni os principais, todos os diretores, todos os gerentes, reuni 100 pessoas na sala para fazer a primeira interação, para fazer a primeira articulação, para dizer para eles que nós não podemos entregar o que nós já entregamos. No ano de 2022, o DR executou R$1 bilhão em pagamento, em obras entregues,
E nós não podemos entregar a mesma coisa, nós precisamos entregar mais, porque a expectativa das pessoas aumenta a partir do momento que a gente entrega. E se nós entregarmos a mesma coisa, nós vamos ser mal avaliados. Eu chamei todos eles numa responsabilidade de entregar muito mais, porque o governo pode mais. E os últimos 3 anos que falta do governo Renato Casagrande, nós temos que entregar muito para terminar esse governo muito bem avaliado. Então, eu estou tranquilo, eu sei que eu tenho a força de uma equipe técnica. O governador me chamou porque estava vendo muita coisa travada, muita coisa que precisa andar com mais velocidade. O DR, se você se recorda, há 4 anos atrás é que ele foi transformado no Departamento de Edificações e Rodovias, porque era estradas e rodovias, mas quando anexa no DR o IOPS, e o IOPS era o Instituto de Obras Públicas, e juntou esses dois órgãos, esse órgão ficou grande demais. Mas o Mareto ficou, Luiz César Mareto, a quem eu agradeço a receptividade lá no DR, e agora é o diretor executivo geral, o cara que vai coordenar para mim toda a equipe técnica do DR. O Mareto, naquela ocasião, como diretor-geral, ele ficou sobrecarregado, porque ele tinha que coordenar a parte técnica, ele tinha que fazer a relação institucional, relacionar com 78 municípios, com prefeitos e vereadores, com a bancada estadual, 30 deputados, com a bancada federal, com a sociedade civil e ainda dirigiu o DR. Era muito, isso entregou muito, mas percebe-se que tem muito mais para entregar. Nós vamos com certeza, atender a expectativa do governador e muito mais de toda a sociedade capixaba. Nós vamos muito mais nos próximos anos, André. Estou tranquilo. Ok. Freitas, você citou, né, numa das suas participações, respondendo até ao Toninho, a S-315, né, a rodovia ligando São Mateus a Boa Esperança e partindo lá de Sobradinho até a BR-101, mas uma outra obra importante, houve até o congraçamento essa semana aí, a rodovia também ligando a sede de Pinheiros a São João do Sobrado, né? E gostaria que você falasse sobre isso, como foi também para você ter iniciado e agora, como diretor do DR, participar também da inauguração dessa obra tão importante. E a gente viu lá, né, a receptividade, a presença de diversos prefeitos, ex-prefeitos, aqui de toda a região noroeste e norte do estado do Espírito Santo, o que dá a dimensão da importância, né, dessa obra aí para a região. Pois é, a primeira a gente nunca esquece. Foi a primeira em que Rio Freitas, com toda a humildade, esse mineirinho que vem de Conselheiro Pena, como você falou, foi a primeira que ele conseguiu ver o nome dele cravado na obra, entendeu? Como diretor-presidente do DR. Uma obra magnífica, quando a gente faz uma obra com a qualidade daquela obra e entrega para um distrito que desde a sua história, 60 anos, vem clamando por ter uma estrada que valoriza as pessoas, que dá qualidade às pessoas que moram no distrito, que aproxima o distrito com a sede do município. Quando a gente faz a entrega, a gente cumpre literalmente as duas coisas. Desenvolvimento econômico por conta do escoamento da produção daquela região, mas a gente atende sobretudo as pessoas simples que moram no distrito, que, como diz lá o senhor Anísio, que fez uma gravação, agora a gente coloca a água para esquentar, vai no Pinheiros, busca o café e o açúcar e volta e ainda a água não ferveu. Então, 21 quilômetros. É uma alegria muito grande de ter cobrado essa estrada junto com os prefeitos que passaram por Pinheiros, Gildevan, Antônio da Ematé e agora o Arnóbio Pinheiros, junto com toda a comunidade, e agora ver essa estrada sendo entregue e ainda o meu nome cravado lá como diretor-presidente do DR. Então foi contemplação de Deus, foi a permissão de Deus, e eu estou agradecido a Deus a oportunidade que me deu de entregar essa obra de altíssima qualidade, uma obra de CBUQ é um asfalto a quente, com durabilidade muito maior, com vida muito maior. Lá tem um asfalto há mais de 20 anos feito lá, com acostamento de 2 metros em toda a extensão, com passeio de 1,5 metro, com terceira faixa na subida,
lá nas ladeiras. Sim, uma estrada maravilhosa, com ciclovia dentro de São João do Sobrado, e muito feliz de ter participado e entregado essa obra.